Ok, voltando para a segunda parte do programa Papo de Bola, aqui no estúdio da TVN em São José, para toda a grande Florianópolis, pelo sistema Via Max, NET e também pela rede mundial de computadores. Falamos do Figueirense na primeira parte, vamos falar um pouquinho do Avaí, Renato. Ontem eu trabalhei, tu também trabalhou, no jogo do Avaí Metropolitano. Primeiro eu quero dizer para ti quem foi o personagem do jogo de ontem, se me permite. Depois nós vamos entrar no jogo aí. Para mim o personagem foi Mauro Ovelha. Mauro Ovelha, para mim, ele... Surpreendeu? Não, ele foi o personagem por vários motivos. Quem acessar o meu site, o meu blog, como queiram, fabioluizmachado.com.br, está na tela aí, com Z, né? fabioluizmachado.com.br, tem o áudio da entrevista, ou a sonora, que eu fiz com o Mauro Ovelha assim que ele entrou no campo. Porque primeiro ele surpreendeu, ele mexeu na equipe, ele não pecou pela omissão, ele mexeu em toda a estrutura. Botou o Alex no lugar do Moreto. Mexeu demais? Não, tinha que mexer, tinha que arriscar. Ele só mexeu tardiamente. Ele só mexeu tardiamente. Sim. Essas alterações ele já deveria ter feito isso aí no clássico. No clássico. Porque o Avaí vinha ganhando, mas não vinha convencendo. A gente vinha dizendo aqui, olha, tá ganhando, mas Robinho não dá. Tá ganhando, mas Capixaba não dá. Tá ganhando, mas Marcinho Guerreiro tá mal. Tá ganhando, mas o Moreto tem tomado vários gols. Então ele já era para ter mexido antes. Mas tudo bem, ele mexeu ontem, então ele não pecou pela omissão. Méritos para o técnico Mauro Ovelha. E quando eu falei a escalação na rádio, lá como repórter, Alex no gol, Marcinho Guerreiro no banco, Capixaba no banco, Robinho no banco. O que mais? O banco aí tinha... É isso aí, né? O pessoal que vinha jogando é isso aí. Moreto no banco. Tá, tudo bem. Então... já começou sendo personagem aí, quando ele fez as alterações que a torcida pedia, que todo mundo pedia, que todo mundo analisava. Ótimo. Passou a responsabilidade para os jogadores. Só que quando eu fui entrevistar ele, e aí está no meu site, quem quiser acessar ali vai poder ouvir, eu perguntei, ô Ovelha, muitas alterações nas equipes. Sabe o que ele me respondeu? Eu fiz as alterações por causa das lesões. Ué, lesões em quem? Se o Robinho que ele tirou estava no banco e entrou em campo. Ronaldo Capixaba ele tirou, entrou, estava no banco. Moreto estava no banco. Marcinho Guerreiro estava no banco. Então quer dizer que todas essas alterações, os jogadores estavam lesionados e estavam no banco? Não, Mauro Ovelha. Não, como é que eu vou dizer? Não respeita a inteligência alheia. Tem que dizer, não, eu fiz porque o presidente mandou, eu fiz porque o empresário mandou, eu fiz porque eu tinha que fazer no treino fechado. Tudo bem, ele já foi o personagem aí. Nós já vamos analisar o jogo. Mas lá na coletiva, mais uma vez, ele foi o personagem. Falou cabeça baixa, me lembrou muito o Toninho Cecílio, aquelas entrevistas que o Toninho Cecílio quase dormia na coletiva. Não tinha o que falar, né? Não olhava, não tinha o que falar. Foi muito rude, vou usar essa palavra, com nossos colegas repórteres que estavam ali para perguntar. A coletiva foi feita para perguntar. Na coletiva que se pergunta, porque assim, ó, ele não deixava de ter razão no que ele falou, mas o jeito que ele falou, Renato, foi... Se o repórter não pergunta, ele é criticado. Sim. Quando ele pergunta, aí ele recebe a crítica do próprio entrevistado. Então os repórteres fizeram a parte deles. Mauro Ovelha, estás prestigiado? Vai perguntar para o presidente. E duas vezes ele falou, vai perguntar isso aí para o presidente, eu tenho que cuidar do time do futebol. Então, não está cuidando. Então tem algum problema, porque não está cuidando. O Avaí não jogou bola ontem. Fez as alterações que todo mundo pediu, e aí no segundo tempo, quando ele botou o Robinho e Capixaba para resolver o problema do Avaí, eu disse, tá feia a coisa. E aí, Renato, agora se a gente falar um pouquinho do jogo, do futebol, nós vamos chegar à conclusão, eu vou chegar pelo menos, depois eu quero a tua opinião, até porque é o teu time. Uhum. O seguinte, tem alguma coisa mais do que aqueles aviões de carreira que sobem ali no lado da ressacada? Futebol? Tem. Não pode, Renato. Aqui, ó, jogador sem vontade, jogador não fazendo cara feia para quando perde o gol, um amontoado, não tem um esquema tático, os caras não acertam um chute. A bola parada, que era o diferencial do Avaí, morreu. O pirão, né? Então tem alguma coisa, ou o salário está atrasado, ninguém aqui vai falar que porque ninguém tem essa confirmação, mais uma vez rondou esse papo lá, tem algum fator que não está agregando, que existe uma desunião do grupo, sei lá, alguém não está se entendendo, ou querem derrubar o Mauro Ovelha. O que tu acha? Não estou entendendo o esquema do Mauro Ovelha. Não sei o que... Mas ganharam 5. Mas Renato... Não, estou dizendo, a gente está tentando pensar... Mas aí tu está falando igual o Ovelha falou. Sim. O Ovelha disse assim, ó, peraí, agora que o Avaí perdeu é ruim.
Mas quando ele ganhou 5 partidas era bom. O Avaí é 8,80, né? Ganhou 5, perdeu 4, não teve empate. Alguém falou aqui que o Avaí era bom quando estava ganhando, Renato? Não tinha. Algum jogo? O Avaí, inclusive, alguns jogos ganhou sem merecer. Sem merecer, Claro, a gente analisou aqui. Ganhou, foi competente, como o Metropolitano foi competente, mas a gente, sufoco, Renato, mas a gente analisou aqui, ó, quantas vezes analisamos, mesmo ganhando... O Figueirense ganhou o do Avaí, o Avaí jogou melhor, a gente também falou aqui, não teve problema. Né? Mas tudo bem, mas o Ovelha, o que ele quis dizer é o seguinte, não, então quer dizer, quando o Avaí perdeu, o Avaí é ruim, quando é bom. Não, Ovelha, não está nem tudo errado e nem tudo certo. Não jogou futebol esse ano ainda. Vamos ser honestos, o Avaí não jogou futebol ainda esse ano. A única diferença do Avaí que estava ganhando, do Avaí que perdeu as 3 partidas, ou que perdeu as 2, vamos separar o clássico. 3 jogos sem fazer gol. É um jogo diferenciado, e o Renato falou aqui na semana passada, é que havia uma competição dentro do Avaí. Era ruim, mas havia uma vontade de ganhar. Sim. Então a gente via jogadores suando a camisa, a gente via jogador com a bunda no chão, a gente via jogador dando carrinho, a gente via jogador dando soco na trave porque tinha perdido o gol. A disposição é que de repente mudou de uma hora para outra. Quer dizer, ontem você viu jogadores perdendo do Avaí, perdendo gol e fazendo cara de paisagem, olhando para ver onde é que tem a câmera para aparecer no jornal. Então, quer dizer, o sangue não correu na veia nos últimos jogos. E é isso que o Mauro Ovelha tinha que ter falado na coletiva. Existe sim algum problema. O salário está atrasado. Bom, ele falou na coletiva passada. Né? Pois é. E aí o que aí só que ele desmentiu. Só que ele foi questionado. Não, ontem mais uma vez um colega nosso falou: Mauro Ovelha, você falou na coletiva que tem coisas que a comissão técnica não resolve. Sim. Sabe o que ele falou ontem? Esse assunto para mim é passado. Acabou na última semana. Foi não acabou não. Não acabou porque o Avaí fez um treino fechado e o treino fechado se estendeu pro jogo de ontem. E vamos analisar, Renato, jogadores. Aqui o Alex nunca jogou com a camisa do Avaí. Não, nunca jogou. Ele foi para a seleção, tá lá, mas nunca jogou com a camisa do Avaí. Eu não sei se esse garoto ganhou uma partida com a camisa do Avaí. Eu lembro que no ano passado, quando o Renan foi vendido, ficou aquela confusão toda, ele tomou a titularidade e o Avaí não ganhou a partida. O Avaí tomou gol bizonho, o Avaí perdeu lá pro Santos de 3-1, eu fui entrevistar ele não quis falar, já foi uma máscara, na época, tu lembra que eu falei aqui? Deu entrevista só para outra... Não, esse foi o Ricardo. Foi o Alex, eu fui entrevistar ele, eu não quero falar. Porra, um guri de 19 anos, goleiro já não quer falar, vai ser mascarado assim, o raio que o parta, meu amigo. E outra coisa, e aí vão falar dos jogadores do Avaí, e ele tomou o frango ontem, eu fui ver agora na TV de novo. Peraí, tá certo que abriu, tá certo que o Bruno abriu, mandou o cara chutar. No canto Só dele. que o cara chutou devagar e no canto dele ainda tocou na mão dele. Foi um senhor de um frango, sim. Então o Avaí tem que contratar o goleiro, já começa por aí. E outra coisa, jogadores como o Cleverson. Aqui é o Cleverson, eu já disse na semana passada e vou repetir. Ele tropeça no barbantezinho da máscara dele. Que jogador mascarado, meu amigo. Não, vou te contar, Renato. Cleber Santana. Então, quer dizer, tem coisas realmente que estão acontecendo no Avaí que a gente não entende. Tem coisas que é fora do gramado, porque é inadmissível jogar o futebol que o Avaí jogou ontem. Jogou contra o Joinville, por exemplo. Tem alguma coisa errada? Não jogou. Né? Não jogou, tem alguma coisa. Fala aí teu time. Eu acho que o primeiro tempo... Ou chora também, se tu quiseres. O primeiro tempo foi ruim dos dois lados. O Avaí não conseguia formular a jogada, até pelo time metade novo, né? Metade novo. E os jogadores que eram para aparecer, que são os laterais, no esquema 3-5-2, quem tem que aparecer? Os laterais. Eles afunilam pelo meio, e aí atrapalha. Tu tem que jogar rente a lateral do campo. Por quê? Tu abre o tamanho do campo, dificulta um time que todos sabem que os times médios e pequenos aqui em Santa Catarina, o que vão fazer quando jogar aqui? Quem vai fazer isso? O Patrick? Não, mas... Tu viu o cabelo do Patrick? Porque parece um gambá. Não, parece um servente pedreiro que carregou tijolo o dia inteiro, que o cabelo fica sujo daquele negócio do tijolo. O que é aquilo? Não. E muita chuteira bonita também no Avaí, né? Não, mas isso aí em todos os times tem, mas... o Pirão afunila, porque o Patrick afunila. Então teria que abrir um meia para cobrir, para fazer o... E não tem treinador para ver isso aí? Eu estou tentando... Pois é, não tem treinador. Aí é que tá. No treino ele não percebe qual é a característica do Pirão? Entrar pelo meio. Qual é a característica do Patrick que a gente viu desde que começou no Criciúma? Fechar pelo meio. Mas isso que eu estou te falando, tu tá com a razão, não estou tirando a razão não. Sim. Mas se tu tá vendo essa deficiência, o técnico tem que ver essa deficiência.
Ah, o Pirão, auxiliar técnico. Não estás fazendo o que eu Fica estou lá em pedindo. cima. Não estás fazendo o que eu estou pedindo. Simples. Saca o Pirão, bota o Aelson, que tinha 2 laterais. É que o Aelson tem essa característica. É diferente. Ele vai até o fundo. Se o Patrick ele tem não mais tiver qualidade fazendo, ou não, é se o outra Patrick coisa. não estiver fazendo, é ruim. Mas pelo menos coloca para chacoalhar. E aquela história que a gente fala, o técnico tem que chacoalhar. Ô, Patrick, se tu não fizer isso aí, eu vou botar o Arlan. O Arlan pecava pelo excesso. Pecava pelo excesso de vontade, o excesso que aparece, dá margem para o erro. Não é se esconder, porque alguns se escondem. Deixa eu te fazer uma pergunta. Para não errar. Deixa eu fazer uma pergunta. Na abertura do retorno agora, o Figueirense joga fora com o Marcílio Dias, quarta-feira, e o Avaí recebe a Chapecoense. Se o Avaí perder o jogo para a Chapecoense, cai o Mauro Ovelha, na tua avaliação? Estou te perguntando, não estou te questionando. Eu não acredito. Não, porque não é só o Mauro Ovelha. Não, tudo como bem, tu falou, como tu acabaste de falar. Mas tu precisa de algo novo. Aquele tradicional que vem a público. A gente precisa chacoalhar. Aquelas desculpas que vem vem o Carlito Arini, aí vai falar. Nós estamos precisando chacoalhar o elenco. Só que nós uma estamos novidade. falando de futebol tu vais tirar 12 jogadores? É isso que eu estou falando. Nós estamos falando do futebol brasileiro. Tu já viu se eles tirar o time todo? Eles tiram o técnico. E aí eu te faço a pergunta. Perdeu o jogo, cai o Mauro Ovelha na tua avaliação? Dentro dessa visão? Depende de como o time jogar. Depende de como o time jogar. Se o time jogar um pouquinho, jogar bem e perder... Voltar a jogar bem, mostrar um pouco da confiança que ele perdeu, estava começando a adquirir com o torcedor. O torcedor estava voltando a ter confiança, embora em alguns jogos ruins, mas estava ganhando. Voltando essa confiança que o torcedor perdeu, é só ver a quantidade de pagantes ontem, 3.500 pagantes. É muito pouco, né? Muito pouco. Então, o que é isso aí? O torcedor está assim, assado, não é? É falta de confiança no time. É mais simples do que parece. Se o torcedor tem confiança, ele vai. Então é falta de confiança. Agora, mudou. Você não joga, mas mudou. Se tivesse ganho em Joinville ontem, jogasse, vamos supor, com resultado único, sem depender de ninguém, o público seria outro, claro. Claro. Né? Claro. Seria outro. É a tal da confiança. A tal da confiança. A confiança que ele não mostrou em Joinville tirou o público. Tira o sócio. Paga em dia, mas não aparece. Com falta de confiança. Se o time está bem, tu sai da praia no calor e vai. Agora vamos imaginar. Tu pensa 2 vezes. Agora vamos imaginar, Renato, que o treino não tivesse sido fechado, fosse aberto, e na sexta-feira ele já tivesse definido esse novo Avaí. O que aconteceu? O público seria melhor? Se o torcedor sabia que não ia ver Capixaba, Robinho, Moreto... Pode ser que sim. Eu acho que aumentaria um pouco o público. Saída do Capixaba, saída do Robinho, então... Aumentaria um pouco o público. Provavelmente sim. Criaria um elemento novo, né? Sim. O torcedor iria acreditar, opa, ele está mexendo. Eu comentei até no intervalo ontem na rádio, o seguinte, bota... O que falta, vai? O Diogo Orlando estava se matando sozinho, fazendo a marcação, porque o Kleber Santana não estava conseguindo fazer, que não é característica dele de marcação. E o Bruno é um terceiro. Não, o Bruno estava jogando como terceiro zagueiro até então. Então, o que acontecia? No meio-campo só tinha o Diogo Orlando se acabando de um lado para o outro. Aí eu falei, ou muda o esquema de jogo que já tem o Bruno e traz para o meio, ou coloca um volante. Cara, caiu de pau em cima de mim. Como o time está perdendo, bota o volante. Como é que tu vai roubar a bola? O volante. Com alguém que tem marcação. Tu esperar o outro time perder a bola, se ele não perder a bola, tu não vai atacar. Vamos embora? Bora, então porque era por isso. Fala em Avaí, o Renato fica extremamente... criticar... Tanto que eu vim com a camisa azul da DIF para homenagear o teu time. Daí eu vim com a camisa preta da DIF para homenagear o teu. Queria as crianças da... Tchau. Paz, saúde e felicidade.